Muito bom dia para você de casa nessa terça-feira, 10 de julho. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. Bom, e tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. 7 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em acidente grave em Guarulhos. PM morre após ser baleado no Rio de Janeiro. Falta de equipamentos para tratar câncer mata 5.000 pessoas no Brasil. Os flagrantes da ação de criminosos no Porto de Santos. E termina resgate de grupo de jovens na Tailândia. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você os riscos invisíveis da nossa própria casa, viu? 2 casos recentes de acidentes domésticos chamaram atenção para o problema e eu vou discutir esse assunto hoje aqui no RF com você nessa terça-feira. De volta ao vivo nessa terça-feira, 10 de julho. Daqui a pouco temos a reportagem do dia. Vamos falar sobre os riscos de acidentes domésticos e como preveni-los, viu? Temos também as principais notícias, como eu já disse. Mas antes, o tempo, o clima. Hoje Limeira amanheceu com muito frio, hein? E aí, nossa cidade também. Vamos ver a temperatura em outras cidades, então. Olha aí, Limeira nublado, mínima de 7, gente. Máxima de 21 graus. Chuva em Franca, mínima de 7, máxima de 18 graus. E sol em Assis, mas mínima de 8 e máxima de 21 graus. E 7 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Natan, de 12 anos, deixou o hospital ainda de madrugada. É até difícil acreditar que ele saiu deste carro apenas com uma luxação no ombro. O garoto estava com um casal de tios e os primos. Todos morreram. Entre eles, Luísa, de 10, e Yasmin, de 11 anos. Eles voltavam da casa de outro tio, Fábio José, que comemorou o aniversário junto com o irmão gêmeo, que morreu no acidente. Infelizmente, morreu dos dois lados, né? Mas não podia estar tudo vivo. E é isso. Tá doendo demais. Meu irmão gêmeos, pô. Outro sobrinho dele, Lucas, de 15 anos, segue internado. Ele quebrou a bacia e ainda sofreu um traumatismo craniano. Os carros bateram de frente. Em um deles, a família. No outro, um casal que também morreu. O velocímetro deste segundo carro parou a 140 km por hora. Invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um veículo da modelo Celta. O acidente aconteceu nesta estrada que liga Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, à cidade de Nazaré Paulista, a 90 quilômetros da capital. Por aqui, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. O trecho é mal iluminado e cheio de buracos. O asfalto está sendo recapeado e a sinalização é precária. É obrigado jogar um pouco o carro na contramão, por causa que tem um buraco. E aí é um cascalho, né? Aí quem vê, é perigoso até acidente acontecer mesmo, que nem aconteceu esse acidente aí, né? Só a perícia vai apontar se os carros estavam em alta velocidade ou se os desníveis no asfalto contribuíram para o acidente. O carro da família tinha 7 pessoas, estava superlotado e, sendo assim, nem todos usavam cintos de segurança. Este foi o segundo acidente com morte em menos de 24 horas na Grande São Paulo. Horas antes, um motorista bêbado perdeu o controle da direção e bateu em um muro na zona leste da capital. O carro também estava superlotado, com 8 pessoas, 2 morreram. Que tragédia. Um estudante de direito foi morto durante um assalto no centro de São Paulo. A suspeita é de que os assaltantes sejam menores. O crime aconteceu numa região nobre de São Paulo. Maciel Teodoro Júnior, de 28 anos, e um amigo pararam perto de um hotel pela aparente segurança para usar o celular. Eles chamaram um táxi por meio de aplicativo. Enquanto esperavam a chegada do carro, 2 jovens a pé e armados se aproximaram e anunciaram o assalto. O amigo contou que Maciel se assustou quando entregava o celular e foi por isso que um dos ladrões atirou. O jovem recebeu atendimento médico na calçada mesmo, mas não resistiu e morreu. Na delegacia, o amigo contou que os assaltantes aparentavam ser menores de idade. Queriam levar o celular avaliado em R$ 2.500. Disse ainda que na fuga, os criminosos correram até uma esquina onde havia um carro esperando. Alguns moradores do bairro viram as cenas de violência. Vi o rapaz lá cair no chão. Como é que é para quem mora aqui ver isso na porta de casa? Muita gente fica
assustado de sair de casa à noite e durante o dia, né? É uma área com vida noturna movimentada, concentra diversos bares e restaurantes, mas os registros de violência na área já se tornaram rotina e assustam os moradores da região. Principalmente pela rua aqui de cima, que é muito movimentada, à noite para passar de carro assim é meio complicado. E não é de hoje que os moradores da região reclamam de ataques de bandidos. Estas imagens mostram a agressividade contra um homem. Ele foi cercado e chutado por pelo menos 7 bandidos. Este publicitário também foi vítima dos criminosos. Ele notou que estava sendo seguido, parou e fingiu amarrar o tênis, mas foi cercado por outros homens, acabou agredido e com o nariz quebrado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública alega que realiza operações frequentes na região com as polícias militar e civil e que nos primeiros 5 meses deste ano houve queda nos roubos e furtos. O caso, que terminou com a morte de Maciel, será investigado pela delegacia do bairro e é mais um que leva os frequentadores a reduzirem a permanência por aqui. À noite, deu 8 horas... Pode andar distraído, senão nem dá. Tem que ficar muito atento, porque tá muito perigoso mesmo. Falta segurança, viu? Não tem hora hoje em dia para violência acontecer, né? E 2 policiais militares foram baleados durante uma ação no Rio de Janeiro. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Na porta do Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais aguardavam por informações sobre o estado de saúde dos 2 companheiros da corporação. Os policiais militares abordaram 2 homens em uma moto na Avenida Brasil, altura do Morro do Timbal, no Complexo da Maré. Durante a ação, um dos criminosos atirou contra os agentes, ferindo 2 PMs. Na ação, 2 bandidos também foram baleados. Um morreu no local. De acordo com a direção médica do hospital, um policial militar não resistiu aos ferimentos. O outro passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave. Agora, já são 60 policiais militares mortos no estado do Rio este ano. Agora, a precariedade na área da saúde. A falta de equipamentos adequados pode matar mais de 5.000 pessoas com câncer no Brasil. É o que aponta um novo estudo que revela demora no início do tratamento. O diagnóstico de um tumor no cérebro veio há 5 meses. A filha de Soraya passou por 2 cirurgias e foi orientada a fazer radioterapia. Esse pedido dessa radioterapia tem mais de 2 meses. Tem muito mais de 2 meses que a gente está esperando e nada. Vitória prefere não mostrar o rosto. Sofre com os efeitos colaterais de um remédio forte, enquanto aguarda o início da radioterapia. A tia dela acredita que o motivo da demora pode ser a falta de um equipamento no hospital que atende pelo SUS. No dia que eu estava lá na quinta-feira, só tinha um aparelho da rádio funcionando. O outro estava em manutenção. Um hospital daquele tamanho, com 2 aparelhinhos. A falta de aceleradores lineares, os equipamentos necessários para fazer a radioterapia, é uma realidade em todo o país. Segundo a Associação Brasileira de Radioterapia, hoje estão disponíveis 270 aparelhos pelo SUS, mas o recomendado seriam 600. Com isso, a fila de espera é enorme. O tempo médio para iniciar o tratamento é de quase 4 meses. Esse problema ele deve se agravar, uma vez que os equipamentos existentes atualmente estão sendo sucateados pela falta de recursos do governo federal. Num país onde até o fim do ano são esperados cerca de 600.000 novos casos de câncer, pelo menos 40% dos brasileiros não têm acesso à radioterapia pelo SUS. 5.000 mortes pela doença poderiam ser evitadas por ano, se todos tivessem acesso ao tratamento. Muita gente na fila, muita gente morrendo na fila. Nós estamos próximos de uma crise iminente de acesso à radioterapia no país. Bom, agora o drama gerado pela pesca irregular em Santa Catarina. Muitos animais marinhos estão morrendo, principalmente tartarugas. Mas olha ela ali na região do Saco da Fazenda, em Itajaí. Também foi flagrada uma pequena embarcação de pesca por perto. Nesta época do ano, as redes ilegais são usadas por pescadores que querem pegar tainha. Mas junto também vêm outros animais marinhos, que ao ficarem presos, não conseguem mais sair. E por isso morrem, já que não voltam à superfície para respirar. Como é o caso das tartarugas.
Neste ano, apenas o Instituto Anjos do Mar encontrou 25 tartarugas mortas e 3 feridas na região de Itajaí. Dados do projeto de monitoramento de praias, que é feito pela Univale, em todo o litoral norte, mostra que na região foram encontradas 888 tartarugas mortas em 2016 e 935 no ano passado. A causa das mortes geralmente são afogamentos, por causa das redes de pesca ilegal ou porque os animais comeram plástico, que vai parar no mar. A fiscalização das redes feiticeiras é feita pelo IBAMA ou pela Fundação do Meio Ambiente da cidade. E um casal de traficantes usava até rotas marítimas para trazer drogas para o Brasil e depois exportar o entorpecente para outros países. Os empresários Daniele do Desterro e Fábio Gustavo Miosaito foram presos em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, eles são donos de uma empresa de importação e exportação. Os líderes eram esses empresários que negociavam a droga, tanto na origem como no destino. Eles tinham contatos para adquirir a droga e intermediava o transporte através dos contêineres para a Europa. Entre os presos estão despachantes, funcionários de portos e caminhoneiros. Além dos portos do Rio, a quadrilha também enviava cocaína dos portos de Vitória, Santos, Salvador e Suape, em Recife. Os principais destinos eram a Antuérpia, na Bélgica, Gioia Tauro, na Itália e Valência, na Espanha. A investigação durou mais de um ano. Neste período, a polícia apreendeu 4 toneladas de drogas que seriam comercializadas pela quadrilha. Para conseguir rastrear a cocaína, a Polícia Federal usou uma estratégia conhecida como expediente controlado. Os agentes identificavam que no container havia droga e deixavam que o material seguisse viagem. Ela só era apreendida quando chegava ao destino final. Muitos dos pagamentos, inclusive, teriam sido feitos com moeda virtual. Para dificultar o rastreamento e não ser detectada a movimentação atípica de dinheiro. Bom, e falando nisso, você vai ver detalhes sobre o contrabando de drogas no Porto de Santos. Mais de 5 toneladas já foram apreendidas. 23 de março de 2018. A Receita Federal faz a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. A droga foi distribuída em contêineres de várias cargas. Essas fotos mostram que parte estava escondida em mochilas camufladas entre sacos de açúcar. Só nesse carregamento foram encontrados 560 quilos de cocaína. Em meio aos sacos de grãos de café, os agentes da Receita Federal encontraram mais de 1 tonelada da droga embalada em forma de tabletes. Cocaína também dentro de sacos que transportavam proteína de soja. Aqui foram apreendidos 379 quilos. Ao todo, em apenas um dia de operação, foram apreendidas cerca de 2 toneladas de cocaína. No Brasil, a maior parte dos casos que nós temos nos defrontado, assim, envolvendo tentativas de remessa de entorpecente para o exterior, ocorre em cargas que são usualmente exportadas pelo Brasil. Açúcar, café, grãos, enfim, produtos que fazem parte da nossa pauta de exportações. O Porto de Santos é responsável por cerca de 1/3 de todas as importações e exportações brasileiras. No ano passado, saíram daqui cerca de 2,5 milhões de containers. Segundo a polícia, o Porto de Santos funcionaria como um entreposto para o envio da droga para a Europa. O contrabando vem de países da América Latina, como Bolívia, Colômbia e Peru. Entra no Brasil pelas fronteiras terrestres e segue de carro até os portos brasileiros, principalmente o Porto de Santos. Os destinos mais frequentes são os portos da França, Itália e Espanha. A fiscalização das cargas aqui no Porto é feita por amostragem. Para isso, a Receita Federal conta com aparelhos que são scanners gigantes. Os scanners são estruturas enormes, são 15 deles no porto, equipamentos que fazem um tipo de raio-x na carga.
Sim, há um feixe de raio-x que é lançado sobre o caminhão que está transportando o container no momento em que ele passa através aqui deste porte. O scanner manda as imagens de raio-x para os computadores e pode fornecer indícios visuais importantes sobre a existência de droga camuflada ali dentro da carga. Qualquer coisa fora do padrão gera desconfiança. Nesse caso, ele era uma imagem, ele era uma carga de molas, então a gente consegue ver que a carga toda uniforme, com molas, e de repente surge alguma coisa que no fundo não é mola. A qualidade das imagens impressiona. Nesse caso aqui dá até para contar quantas mochilas tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Identificada a suspeita, o container vai ser aberto e inspecionado por uma equipe especializada. Aí entra a ajuda de cães farejadores para indicar a presença e a localização da possível droga, até abrir o container. A hora que abre então o container, que as pessoas estão tirando as coisas de lá, vocês estão acompanhando aqui também. Ela sempre é feita em frente a uma câmera fixa. Então, qualquer container que é aberto, ele é aberto em frente a uma câmera como aquela que tem ali. Pode ser acompanhado aqui da central, do centro. Sim, exatamente. Isso impede que a droga seja retirada e não apreendida. A segurança também é reforçada com a ajuda de câmeras. São 2.500 câmeras instaladas em pontos estratégicos do porto. As câmeras na central de vigilância também ajudam a impedir outra estratégia usada pelos traficantes: o uso de pequenos barcos que levam a droga direto aos navios que já estão no mar. Em geral, a chamada contaminação das cargas, ou seja, quando a droga é colocada nos contêineres, acontece no caminho da carga até o armazém de estocagem. Motoristas e funcionários são corrompidos ou ameaçados pelos traficantes. Nessa operação, realizada em agosto do ano passado, policiais federais perseguem um barco suspeito que não aparece nas imagens. 4 pessoas que estavam no barco foram mortas. Elas faziam parte de uma quadrilha que traficava cocaína no Porto de Santos. Os criminosos também agiam por terra. Na época, a investigação revelou que a quadrilha contava com a ajuda de funcionários do porto. Aqui, um deles é um segurança. Ele aparece na guarita do estacionamento e tira o cone que impede a entrada de veículos não autorizados. Os 2 carros carregados de cocaína passam. O funcionário acena. Os carros passam tranquilamente pelos contêineres e chegam ao local onde vão esconder a droga. Esta imagem da central de monitoramento flagra um outro funcionário. Ele muda a posição de uma câmera para que a movimentação dos traficantes não seja registrada. Neste outro flagrante, na mesma época, um funcionário do porto apaga as luzes no momento em que a droga vai ser escondida, para evitar que os homens fossem identificados. A ousadia dos traficantes surpreende até a polícia. Essas imagens mostram funcionários chegando ao trabalho. No meio deles estão os criminosos disfarçados. Eles conseguem entrar no porto porque um segurança olha a documentação e libera o grupo. Todos os traficantes da quadrilha foram identificados pela polícia. Funcionários do porto foram investigados e 7 deles presos. O grande movimento de contêineres no porto, quase 7.000 por dia, impede uma fiscalização mais eficaz. Hoje, apenas cerca de 2% de todos os contêineres do porto são verificados por amostragem. Por isso, a fiscalização diária e o uso da tecnologia são fundamentais para garantir a segurança nas cargas que deixam os portos brasileiros. Nós criamos uma sensação de insegurança aos infratores, porque sabem que podem estar sendo monitorados.
Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Nas notícias, a falta de gás de cozinha tem gerado muitos problemas e quando o produto é encontrado, está caro demais. Em frente à distribuidora de gás da Petrobras, uma fila de caminhões à espera para repor o estoque e comerciantes protestando contra a crise no abastecimento. Nos pontos de revenda, está faltando o produto novamente. Desde a greve dos caminhoneiros em maio, tem sido assim. A situação não foi regularizada totalmente. Nesta revendedora, na Boca do Rio, o gás de cozinha acabou de manhã. Este marceneiro chegou e saiu com o botijão vazio. Tem não, tem gás não. Não tem gás nem aqui, nem na outra revendedora que eu já passei. E aí eu vou ter que rodar aí na Boca do Rio para ver se eu acho algum lugar que tenha gás. Quem acaba pagando um preço alto com a crise de abastecimento do gás de cozinha é o consumidor. É a lei do mercado. A redução da oferta faz o produto ficar ainda mais caro. O último reajuste foi no dia 5, semana passada. O botijão de 13 quilos está custando em média para a entrega aqui na capital baiana R$ 75. Direto na revendedora, o preço é mais em conta, R$ 65. Mas isso quando tem. Aqui, a pilha de botijões está vazia e os carros de entrega parados no pátio. Quando o gás chega, é preciso racionar a venda. 3 o máximo. Por pessoa? Por pessoa, exatamente. Porque se a gente liberar, vai ficar em falta outras pessoas. O consumidor que já não está satisfeito com o alto custo do gás, agora também se queixa da falta. Tá difícil, tudo subindo, tudo aumentando, o salário mínimo lá embaixo, né? Aí tá difícil mesmo. Bom, agora será possível parcelar o valor das multas de trânsito no cartão de crédito, mas isso depende do Detran de cada estado. Em Goiás, começa no mês que vem já. Quem tem alguma multa para pagar ficou aliviado com a novidade. Às vezes a gente está sem dinheiro, mas tem uma previsão futura. Aí se puder parcelar ou puder pagar no cartão, dar mais um prazinho, é bom demais. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito autorizou que os Detrans de todo o país cobrem as multas de trânsito no cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado. A situação do carro passa a ser regularizada imediatamente. Em Goiás, a previsão é de que o pagamento em cartão comece em 1º de agosto. 4 empresas foram credenciadas. O custo do parcelamento é do dono do carro. Ele pode escolher por aquela que ofereça a melhor condição para ele fazer o parcelamento. Carlos recebeu uma multa de trânsito no mês passado. Ele conta que quem cometeu a infração foi um parente. De qualquer forma, o aposentado teve que pagar agora uma despesa a mais, que não estava prevista. Tá correto, tem que pagar. Agora, se houvesse por parte do Detran uma forma da gente poder amenizar essa dívida ou jogá-la mais para frente, seria algo importante, né? E continua a discussão sobre quem tem a palavra final no caso do pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O consenso é de que apenas o Superior Tribunal de Justiça poderá dar a palavra final. A Procuradoria-Geral da República tenta evitar novas batalhas jurídicas. A ideia é que a decisão sobre pedidos de soltura de Lula sejam tomadas somente pelo Superior Tribunal de Justiça, já que a prisão do ex-presidente foi determinada por órgão colegiado, no caso o TRF4. O procurador interino Jacques de Medeiros argumentou que é preciso restaurar a autoridade aqui do Superior Tribunal de Justiça e que a Polícia Federal seja dispensada de cumprir qualquer decisão para soltar Lula, que não parta aqui do STJ. Depois da tentativa de libertar o ex-presidente no último domingo, o caso foi parar no Conselho Nacional de Justiça. No CNJ já são 6 representações contra o desembargador Rogério Favretto, responsável por conceder habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula, preso desde o dia 7 de abril. A decisão acabou numa batalha judicial entre Favretto, o relator dos casos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Gebran Neto, e o juiz Sérgio Moro.
Nessa segunda-feira, mais de 100 promotores e procuradores representaram contra Favretto. Eles acusaram o desembargador de praticar ativismo judicial e de tomar decisão arbitrária por interesse político. O juiz Sérgio Moro, que atuou para evitar que Lula fosse solto nesse domingo, também é alvo de representação. Petistas afirmaram que ele teria praticado crime ao supostamente desobedecer ordem judicial superior. O ex-presidente Lula permanece preso por decisão do presidente do TRF4, Thompson Flores. E foi escolhido o novo ministro do Trabalho. A decisão aconteceu com base no currículo dele. Caio Luiz Vieira de Mello é desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e hoje atua como consultor de um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. A indicação do presidente Michel Temer vem uma semana depois da demissão de Elton Yomura por suspeitas de fraudar registros sindicais. A escolha do novo ministro foi feita pelo forte currículo na área jurídica. Há 17 anos, ele se especializou no direito trabalhista. Em 2008 e 2009, foi vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Caio Luiz Vieira de Mello vai substituir o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que acumulou a função interinamente nos últimos dias. Essa é uma indicação pessoal do presidente da República que não passou pela política. Consultou vários amigos e lhe foi sugerido o nome deste mineiro e o presidente viu nele as condições para o exercício dessa importante missão. E olha, mesmo depois das polêmicas, o mercado de carne bovina registrou crescimento, principalmente nas exportações. A greve dos caminhoneiros afetou a produção agropecuária em vários estados. Os embarques para exportação ficaram suspensos por 10 dias. Mesmo assim, as vendas de carne bovina de Santa Catarina continuam em alta. O estado conquistou novos mercados. Um desempenho que mostra o grande potencial brasileiro no setor. Nos 6 primeiros meses deste ano, Santa Catarina embarcou mais de 2.140 toneladas de carne bovina para o exterior, quase 3 vezes mais que no mesmo período de 2017, um faturamento equivalente a mais de 27 milhões de reais. A alta do dólar tornou a exportação mais atrativa para os produtores. O principal destino da produção catarinense é Hong Kong, que vem ampliando as compras ao longo do ano. A carne bovina daqui agrada aos mercados mais exigentes. Bovinos de raças europeias produzidos no estado dão origem a uma carne de qualidade. Nós temos animais com cruzamento com sangue europeu, o que melhora muito a qualidade da carne dos nossos animais. Mas o principal fator por trás do aumento das exportações é o status sanitário. Segundo especialistas, o controle da sanidade animal e a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva são o grande diferencial da pecuária catarinense. Santa Catarina é o único estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação e livre de peste suína clássica. E olha, uma pesquisa revela que médicos que atuam em planos de saúde sofrem pressão para reduzir o número de pedidos de exames e até o tempo de internação dos pacientes. 9 em cada 10 ginecologistas e obstetras afirmaram que os planos de saúde interferem na autonomia médica. Mais de 60% dos entrevistados denunciaram pressão das operadoras para restringir internações. Se ela necessita um cuidado maior, você teria que internar no dia anterior. Isso raramente é autorizado. E mais de 70% deles disseram que isso também acontece para reduzir pedidos de exames. A pesquisa do Instituto Datafolha foi feita com 604 obstetras e ginecologistas do estado de São Paulo. Mais da metade deles afirmou que nos últimos 5 anos atendeu pessoas que tiveram problemas com as operadoras, a ponto de interferir no trabalho médico. Números que na prática significam riscos para a saúde das pacientes. Nós estamos falando de cuidados que vão desde o nascimento, passam pela redução de óbito neonatal, passam pela redução de morte materna.
O levantamento também abordou a opinião dos profissionais sobre a qualidade dos serviços do Sistema Único de Saúde. Pelo menos 8 em cada 10 consideram péssimo, ruim ou regular. Os médicos apontaram como os principais problemas a falta de valorização dos recursos humanos, falta de equipamentos e materiais, além do descompromisso dos gestores do SUS. Levantamento que coloca em números aquilo que mostramos quase todos os dias. Pacientes reclamando da falta de médicos, vagas e filas de espera enormes. Mais de 60% dos médicos aponta que ou já se descredenciou dos planos de saúde ou pretende se descredenciar nos próximos 5 anos. Então, o que a gente vê é uma diminuição até da oferta de ginecologistas e obstetras. A gente vai passar por isso em relação à nossa população. Agora, outro dado preocupante: a maior parte das cidades brasileiras não respeita a lei da mobilidade. É que pelo menos há 3 anos toda a frota de ônibus deveria ser adaptada para pessoas com deficiência. Mas existem municípios onde sequer um veículo tem adaptação. O caminho até o ponto é cheio de obstáculos, mas o mais complicado no trajeto de Jailson até o trabalho é achar um coletivo adaptado. Bom dia, motorista. Como é que eu faço para embarcar nesse veículo? Esse carro não possui um elevador, né? Deficiência, no caso do cadeirante, não tem como embarcar nesse carro. O mesmo drama é enfrentado pela maioria das pessoas com deficiência física no Brasil. Uma pesquisa do IBGE revelou que 88% das cidades com transporte público não tem a frota totalmente adaptada. Metade não tem sequer um ônibus com acessibilidade. A situação é ainda pior no norte e no nordeste do país. Na Bahia, só 5 municípios cumprem a lei federal que desde 2014 obriga as empresas a oferecer toda a frota de ônibus adaptada. 96% das cidades do estado ignoram essa regra. Foi a primeira vez que o IBGE analisou a acessibilidade no transporte público. Os pesquisadores esperam que os dados sirvam de ponto de partida para novas políticas públicas. É uma responsabilidade das prefeituras cuidar para que essas pessoas possam, mesmo tendo algum tipo de necessidade especial em relação à locomoção e à mobilidade, usar o transporte público. Em Belém, flagramos mais dificuldades enfrentadas pelos passageiros. Este especialista diz que um transporte de qualidade e acessível, como existe em países desenvolvidos, é possível com investimento e organização. É preciso, talvez, organizar melhor essa oferta, no sentido de dotar mais ônibus com essa capacidade e informar esses usuários quais são os horários que eles podem trafegar com mais conforto. E olha, as companhias aéreas começaram a cobrar o transporte das bagagens, mas isso não barateou o preço das passagens, não. Muito pelo contrário. A medida prometia tornar a divisão das tarifas mais justa. Antes, o custo operacional do despacho de bagagens era compartilhado por todos os passageiros. Agora só paga a taxa quem usa o bagageiro. Mas até quem viaja sem malas está gastando mais. A Agência Nacional de Aviação Civil aponta alta de 7,9% nos preços das passagens nos 3 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A tarifa aérea média para voos domésticos era de R$ 334 no início de 2017 e subiu para R$ 361 um ano depois. Uma passagem de Vitória para cá e de volta ficou R$ 850. Isso é um preço barato? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas justifica o reajuste pela alta do querosene e do dólar. Diz que nos últimos 12 meses o combustível subiu 45%. Além disso, a associação culpa também o dólar, que acumulou alta de 16,4%. Um dado que é importante a ser considerado também é o próprio aumento da demanda. Então, à medida que há uma demanda maior do que a oferta, naturalmente os preços tendem a aumentar. Um detalhe importante a ser considerado que o valor da bagagem despachada, comparativamente ao custo da operação ou do serviço prestado, é relativamente pequeno.
Então, mesmo que se desonere da tarifa o despacho de uma bagagem, tá, o impacto sobre a tarifa, o impacto final sobre a tarifa, não é tão significativo. Para esta especialista em direito aeronáutico, a liberdade de praticar tarifas sem um teto estabelecido pelo governo é um incentivo à livre concorrência e segue uma tendência mundial do setor. Que o transportador possa usar isso para atrair os seus usuários. Então dizer, olha, eu vou por aquela companhia aérea porque ele não me cobra bagagem e eu costumo viajar com bagagem e prefiro pagar um preço mais barato. E o outro vai dizer, olha, apesar dele cobrar, ele tem um serviço mais eficiente, eu gosto mais daquela companhia por tal e tal determinado serviço, porque eu vou com mais espaço, enfim. Não são só as passagens que estão mais caras. As 4 maiores companhias aéreas aumentaram a taxa do despacho de bagagem no último ano, desde que foi implantada. Os reajustes vão de 20% a 66%. Os valores começam em R$40 por mala e vão até R$60. Isso se a reserva tiver sido feita no ato da compra da passagem. À medida que você tem 4 grandes dominando todo o mercado aéreo, ou praticamente todo o mercado aéreo nacional, isso pode eventualmente levar a um conluio entre as empresas. Mas aí vem o papel do CAD, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar que esse tipo de conluio aconteça. No balcão de check-in, os preços por bagagem são ainda mais altos. Em algumas empresas, as tarifas das segundas e terceiras malas despachadas são mais caras, R$70 e R$80, respectivamente. Sebastião gastou R$60 para despachar a bagagem, além de mais R$20 para poder viajar ao lado da esposa. Vai onerando em cima de coisas que são desnecessárias cobrar mais. Uma vez que você já comprou a passagem, já pagou e até deu a preferência de repente para uma determinada empresa, né? Para a Cristina, a cobrança da bagagem não faz sentido. Ela diz que falta a estrutura das empresas aéreas para o esquema. Todo mundo vem com a mala pequena. Quando você chega lá, o voo, que é para 100 e poucos lugares, não tem onde pôr a mala de todo mundo. Aí eles querem gratuitamente que você despache a sua mala. Então, que sentido tem cobrar de você se na hora de você voar e não tem lugar para colocar, ela despachar a sua mala? Exigir que se cobre a bagagem, se imputa de novo o valor da bagagem na passagem, é exigir que se faça o preço pela média, porque não existe serviço gratuito. Então, o que acontece quando isso está embutido na passagem de uma forma geral, que é o que muitos setores de defesa do consumidor têm exigido, é que o passageiro que viaja sem bagagem vai pagar por uma bagagem que ele não está transportando. Olha, alguns modos na hora de fazer as unhas podem representar um risco à saúde, você sabia? Você vai ver agora como evitar o problema. No conceito das brasileiras, quanto mais bem tirada a cutícula, mais bonitas ficam as unhas. Só que a prática pode se tornar um perigo para o corpo. Qualquer região que você traumatize do seu organismo cronicamente, você tem o risco de desenvolvimento de câncer ali naquela área. A cutícula é a proteção das unhas. Sem ela, a porta fica aberta para infecções por bactérias, vírus e fungos. E quanto mais você tira, mais o corpo produz. O correto, segundo a dermatologista, é empurrar ou só tirar superficialmente. Existem no mercado produtos para amolecer a cutícula. Assim, o risco de cortes diminui. Marcela supervisiona o trabalho da manicure, porque não gosta de unhas muito cavadas. Ela toma este e vários outros cuidados para a estética não se sobrepor à saúde. Louça com luva, e hoje aprendi uma dica de colocar na ponta da luva algodão para não ressecar a cutícula. Vai fazer também? Vou fazer também. Para ter unhas saudáveis, a recomendação é não usar esmalte pelo menos uma vez na semana a cada mês. O que as pessoas mais antigas chamam de deixar respirar. Lixar só mesmo as extremidades. É que o corpo da unha perde espessura e fica fragilizado. Para dar força às unhas, há bases fortificantes e polivitamínicos. O certo é que cada pessoa, ao ir na manicure, leve a sua lixa de unha, o seu alicate, a sua tesoura e os seus esmaltes também. Magda tinha unhas quebradiças. Hoje ela segue um tratamento. Passa uma camada da base indicada pela médica antes de pintar as unhas. Ela também toma suplementos alimentares.
Não quebra, não sei que eu quebre de verdade, mas como caía, como quebrava, não acontece mais. O problema é que nem todo mundo tem paciência para esperar o resultado dos tratamentos. E justamente quem tem unhas fracas e quebradiças escolhe métodos como de esmaltação permanente e prolongamento com gel, porcelana e acrílico. O problema do alongamento é que normalmente você tem uma etapa anterior que é a de lixar a unha. E isso de você lixar a unha é uma parte protetora do nosso organismo, né? Então, ela protege o leito uveal que está logo ali embaixo. Se você retira uma camada de espessura da unha para deixar lisinha, para receber aquele alongamento, você está tirando uma proteção do organismo. Esses procedimentos têm outro risco. Esta luz que seca o esmalte em gel são raios ultravioletas. A exposição excessiva pode levar a doenças como câncer. Por isso, antes das sessões, o recomendado é usar protetor solar. Foi o que provavelmente aconteceu com uma Miss nos Estados Unidos. Carolina Jaskol não percebeu uma alteração nas unhas por causa das postiças que estavam sempre coladas por cima. E era melanoma, um tipo de câncer de pele. Esta manicure prefere não correr riscos. A gente coloca álcool 70 para higienizar a unha, né? Aí depois passa o protetor solar por causa da cabine UV. Aí começa o procedimento, a cutícula, depois esbasta a unha, depois faz a colocação da unha de gel e vai todo o procedimento. Cuidados que a Luciana não tomou. Ela fez o alongamento pela primeira vez e reclama que as unhas quebraram e não cresceram. Lucielen se achava livre de todos os perigos porque fazia as próprias unhas, mas mantinha o hábito de tirar o máximo possível as cutículas, até que se cortou feio. Eu arranquei muito dessa unha aqui e inflamou. Nessa que inflamou, saiu uma carne esponjosa. E aí, meu dedo ficou bem inchado, uma carne horrível aqui fora. Tentei passar pomada, mas não adiantou. Não adiantou, tive que ir ao médico para poder tirar essa carninha. Até hoje, a unha dela encrava, mas agora ela aprendeu a lição. Hidrata muito, fica dias sem esmalte e tira muito pouco a cutícula. Eu tiro mais cutícula superficial mesmo, não fico cutucando, né? Igual eu fazia antes, aprendi a lição. E olha, a expectativa de vida dos gaúchos aumentou e é de Taquara, no Rio Grande do Sul, que vem um belo exemplo. Você vai conhecer a Dona Maria, de 106 anos. É em Taquara, no Vale do Paranhana, que vive uma das pessoas mais velhas do estado. O documento de identidade diz que a Dona Maria nasceu em 1911. Mas qual será o segredo para viver tantos anos? Como de tudo, tomar chimarrão, eu tomo o café, só jantar eu não janto. Ela tem alguns hábitos que faz questão de manter. Um deles é tomar o chimarrão nas primeiras horas do dia. Gosta de levantar cedo. É uma alegria a gente ver o dia claro, bonito, né? Seu Joelci conta que a mãe está bem de saúde e que tem um ouvido que não deixa passar nada. Conversar alguma coisa que ela não pertence a ela, mas é conversar meu bairro, pra ela ver, ela já perguntou o que é. Levantamento mais recente do IBGE indica que a expectativa de vida dos gaúchos passou de 72 para 78 anos. Isso é uma média. As mulheres ainda duram bem mais. Enquanto os homens têm uma expectativa de 74 anos, elas 81. A Dona Maria tem bem mais que isso. Faz aniversário mês que vem, vai completar 107 anos. E ela não para. Em casa não é só varrer o chão, não. Ela lava a louça do dia a dia e também arruma a cama e organiza as próprias roupas. Faz isso porque gosta de trabalhar. Trabalhava na colônia, na roça, trabalhando. E pro aniversário de 107 anos que está chegando, vai ser no dia 15 do mês que vem. Será que vai ter festa? Mas por que festa? Por que não? No final da entrevista, conseguimos descobrir o segredo para se chegar a mais de um século de vida. Trato bem tudo, as pessoas, tudo já é um bom procedimento, né? E assim vive a Dona Maria com o filho e a nora, nessa casa simples e cheia de alegria. E viver com alegria ajuda a durar bastante também? Ajuda a durar bastante, mais uns anos de vida. Coisa linda, Dona Maria, muitos anos de vida ainda, né? Bom, gente, você mandou a sua participação já, ainda não tá perdendo tempo. Eu já estou recebendo várias aqui, viu? Várias selfies, por sinal. Manda sua foto também assistindo aqui o RF com você, 1997102
4854. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você os riscos invisíveis da nossa própria casa. 2 casos recentes de acidentes domésticos chamaram a atenção para o problema. Então, para a reportagem do dia, armadilhas invisíveis em casa podem provocar acidentes graves. 2 histórias que aconteceram nos últimos dias reforçam os cuidados que devemos tomar na segurança do lar. A mais recente delas envolve uma famosa e um produto de limpeza, olha só. Roberta Cipriani, ex-Paquita, que trabalhou com a apresentadora Xuxa, levou um grande susto. Por pouco ela não perdeu a visão. Tudo por causa de um produto para desentupir pia. Quando eu fui pegá-lo, ele estava assim, todo escorregadio e a tampa não estava corretamente tampada. Então ele caiu da minha mão, no que ele bateu no chão, a tampa levantou e aí o líquido espirrou nos meus 2 olhos. Ela sentiu dores, ardência e muito medo. Quando eu abri e não enxerguei da vista esquerda, aí eu apavorei. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar cega? Será que eu não vou enxergar mais? A ex-Paquita teve 10% do olho direito queimado e 75% do olho esquerdo. O produto químico queimou a conjuntiva, membrana que reveste a parte interna da pálpebra e a córnea. Se o produto tivesse atingido completamente a córnea, a ex-Paquita teria perdido a visão. Este oftalmologista diz o que deve ser feito em caso de acidente. Lavar o rosto, lavar os olhos com água corrente. Se tiver soro fisiológico, pingar durante 5, 10 minutos o soro fisiológico de forma contínua, não tentar mexer. Procurar serviço oftalmológico de imediato. Na fórmula dos produtos está a soda cáustica. É uma substância altamente corrosiva sobre superfícies, incluindo então a nossa pele e as mucosas do nariz, da boca, garganta, enfim, aparelho digestório, causando então graves queimaduras e um dano à saúde de imediato, que se não for remediado, pode inclusive levar a óbito. A soda cáustica está até na água sanitária, muito usada na limpeza de casa. Segundo o professor, a água sanitária e o desentupidor de pia são os mais perigosos. Mas ele lembra que todos os produtos de limpeza exigem cuidados e dá dicas. Leia as instruções antes de usar aquele produto que você pretende utilizar. No caso da água sanitária ou do desentupidor de pia, usar um par de luvas, dessas comuns em supermercado. O acidente com a ex-Paquita foi na semana passada. Eu tenho que ter produto de limpeza, porque eu tenho que manter a casa limpa, mas assim, o menos agressivo, porque às vezes a gente, pega um detergente ali e não sabe o perigo que é. O perigo também pode estar nos objetos de vidro. No último dia 27, uma taça provocou a morte de uma jovem, como conta a repórter Denise Odorice. Olá, família! Boa noite! Estes vídeos mostram momentos felizes vividos pela contadora Tamara Maioshi. Ela tinha 30 anos. Era alegre, cheia de amigos. Não vou chorar. E dedicada à família. Agradecer meu pai e minha mãe. Há 1 ano e meio, Tamara deixou a casa dos pais em Conchal, no interior de São Paulo, e se mudou para Itatiba, também no interior paulista. Buscava melhores oportunidades na carreira. Tamara e os colegas da empresa se reuniram nesta casa para assistir ao Jogo do Brasil. Assim que a partida acabou, Tamara se levantou da cadeira com uma taça de vidro numa mão e o telefone celular na outra. Ela se desequilibrou, tentou apoiar numa mesa, mas acabou caindo no chão. Nesse momento, a taça se quebrou e os pedaços de vidro atingiram o pescoço da jovem. Os colegas tentaram estancar o sangramento, mas não deu tempo. Quando o socorro chegou, Tamara já estava morta. No pescoço estão as artérias carótidas, que levam o sangue do coração até o cérebro. Elas ficam a apenas 1 centímetro da superfície da pele. A carótida bombeia cerca de 1 litro de sangue por minuto. Quando a artéria é rompida, é muito difícil conter o sangramento.
A carótida, por ser uma artéria, ela continua tendo esguichos, o sangue não para de esguichar. E raramente ela vai conseguir parar sozinha, vai precisar que alguém intervenha comprimindo, mas de uma maneira muito efetiva para não ter pulso, que é bem difícil de fazer isso. E se você tiver um cano de grande calibre que vai continuar sangrando, é possível que isso dure 3 minutos e o sangue praticamente se esvaia, porque nós temos um volume de 4 litros, mais ou menos, no nosso corpo. Então, se continua perdendo e não consegue tamponar ou repor, a gente vai ter um déficit muito grande, tanto na irrigação quanto na circulação como um todo. Esse sangue vai faltar. A morte de Tamara foi um choque para amigos e familiares, que ainda se recuperavam de um grande susto envolvendo a contadora. Há apenas 2 meses, Tamara sofreu um acidente grave de carro aqui no centro de Itatiba. O veículo deu perda total, mas ela teve apenas ferimentos leves. Dias depois, Tamara publicou uma mensagem numa rede social que chamou ainda mais a atenção agora. Tamara escreveu: algumas experiências em nossas vidas podem servir de exemplo para os outros, sem expor, mas alertar. Nunca achamos que vai acontecer conosco, mas acontece. O acidente, a quase morte. Perigo dentro de casa dá para se prevenir, não é mesmo? Daqui a pouco, mais um trecho dessa reportagem. E vamos continuar vendo os riscos que muitas vezes a gente ignora na própria casa. E o principal, aprender a se prevenir. Nossa equipe foi até Conchal, no interior de São Paulo, onde vive a família de Tamara. Fomos recebidos pelos irmãos dela. Michele conta como tudo aconteceu. Pelo que me contaram, acho que ela foi descruzar a perna, perdeu o equilíbrio, tentou achar um apoio aqui, não conseguiu e caiu, segurando a taça e o celular. Tamara ainda chegou a pedir ajuda. A gente, eu caí, me ajuda que eu caí, normal, como qualquer pessoa faria, entendeu? Me ajuda, eu caí, assim, na maior tranquilidade, porque ela era muito serena, Sim. né? Quando foram levantar ela, que viram que tinha muito sangue, tentaram, né, estancar o sangue, mas o local onde aconteceu a perfuração não tinha como. Quer dizer, tem uma carótida, né? Um minutinho depois já não tinha mais pulso, não tinha mais sinais. Rodolfo lembra o que ouviu do médico legista. Eu dei o exemplo do hospital, né? Que se acontecer um caso desse no andar de baixo do hospital e precisar levar para o andar de cima, não dá nem tempo não tem o que fazer, porque é muito rápido, né? Ferimentos graves com vidro são mais comuns do que pensamos, como conta a repórter Denise Odorice. Em 2012, no Rio de Janeiro, o jovem Fábio Maciel também foi vítima de uma taça de vidro. Ele havia acabado de se casar com Geise Guimarães. No fim da festa, Fábio resolveu levar uma lembrança do brinde e colocou a taça no bolso. Ao atravessar a rua, o recém-casado tropeçou e caiu em cima da taça. Um dos cacos de vidro atingiu a veia femoral e Fábio morreu vítima de hemorragia. A professora Ana Raquel, de 33 anos, teve sorte. Sobreviveu a um ferimento com um copo de vidro, mas traz no rosto a marca do acidente. Ela tinha apenas 1 ano e meio de idade. A família comemorava a chegada do ano novo e havia muitos copos espalhados pela casa. Eu peguei um copo e acabei tropeçando, o copo caiu e eu caí em cima do copo. O copo quebrou e ficou a ponta bem pra cima mesmo. Eu não lembro de nada. Mas me contam que realmente aparecia, dava pra ver até meus dentinhos nascendo, de tão fundo que foi. Foram 12 pontos no rosto e o alívio por não ter acontecido nada mais grave. Por pouco, o vidro não atingiu os olhos da menina. O perigo pode estar em situações que nem imaginamos. Para se ter uma ideia, mais de 100 mil acidentes domésticos acontecem por ano no país. Os dados envolvem apenas crianças e as causas são desde vidros quebrados a quedas e queimaduras. Por isso é preciso estar atento a detalhes que podem fazer toda a diferença quando o assunto é segurança. O gerente de restaurante Fabrício, de 26 anos, usa copos e pratos de vidro quando recebe amigos em casa. Acontece de às vezes cair um copo e quebrar? Sim. Batendo, esbarrando, cai. Outras armadilhas na sala do gerente são a mesa de vidro e os tapetes.
Se você se identificou com ele, preste atenção. A gente trouxe o Rogério, que é médico, especialista em prevenção de acidentes domésticos, até a casa do Fabrício. A gente não vai dar bronca, tá? Prometo, são só orientações. Primeira dica: louças de vidro sempre no armário. Nós temos que ter tudo muito protegido. Nós temos que ter o espaço para os copos, o espaço para os pratos, as gavetas fechadas para os talheres, sabe? E tomar muito cuidado, porque no calor de uma comemoração, no calor de uma festa, não porque você bebe ou não bebe, mas alguém chama, o telefone toca, a campainha, o interfone, você sai intempestivamente. E mesmo que não tenha criança, qualquer esbarrão em qualquer lugar pode causar uma tragédia com aqueles copos de cristal, aquelas garrafas ali. O especialista recomenda copos de plástico ou de acrílico nos dias de festa. E um cuidado com os tapetes. Os tapetes têm que ser fixados, ou parafusados, ou com fita adesiva dos dois lados. Por quê? Qual que é o risco? Você tropeçar e cair, pegar a quina de uma mesa, ou aqui, bater na mesa de vidro, mas cair mesmo. É perigoso mesmo o tapete. Se tiver com um copo na mão, garrafa na mão, tô levando uma louça, vou tropeçar, isso é uma coisa terrível. Rogério virou especialista em segurança depois de um acidente na casa dele. Estávamos eu em casa, minha esposa também é médica, a doutora Nilma. Eu estava vendo um noticiário e ela estava tomando banho e o boxe do banheiro explodiu em cima dela do nada. Um boxe de vidro? De vidro, do nada. Boxe de correr. Ela teve dezenas de cortes. Nossa. Um deles foi grave, que foi no dorso da mão direita, que inclusive ela teve que operar 3 vezes essa mão direita. Você ouviu quando explodiu? Não, 3 tiros, foram 3 tiros, pá. E tudo picado no chão, aquela coisa toda. A dica é simples: usar cortinas no box ou proteger o vidro. Se você tiver vidro, já está lá, né? O seu custo-benefício é colocar uma película. Ele deixa de ser temperado para se tornar laminado. As empresas têm esses 3 preços. Certo. O vidro simples, o vidro temperado e o laminado. A irmã de Tamara, que morreu vítima de um acidente com vidro, tem um desafio: explicar aos filhos pequenos o que até agora a família não consegue compreender: a morte repentina da contadora. A família tenta transformar a dor em alerta. Quando eu tive a notícia de que minha irmã faleceu, ele estava perto de mim, me viu chorar e perguntou: mamãe, o que foi? Eu falei: uma coisa muito triste aconteceu com a tia Tamara. Ela virou uma estrela. E aí eu falei pra ele: filho, lembra quando você bebe água no copo de vidro, que a mamãe fala pra não andar com ele na mão? A tia Tamara tava com um copo de vidro na mão, ela caiu e se machucou. Olha o perigo que já desde pequeno a gente corre, porque um acidentezinho pode acontecer como o da minha irmã, pode ser fatal. Todo cuidado é pouco, né? E daqui a pouco você vai ver aqui no programa que chegou ao fim o resgate do grupo de jovens que ficou 15 dias em uma caverna lá na Tailândia. Eu mostro já. Pode mandar sua participação também, já estou recebendo várias aqui. Manda no WhatsApp 19971024854. Não esquece da sua cidade e o seu nome. Bom, voltando às notícias, chegou ao fim hoje de manhã o resgate de todos os jovens e o técnico que estava em uma caverna na Tailândia. Os familiares começaram a ver os meninos. O país está em contagem regressiva. O resgate dos últimos 4 meninos e do técnico de futebol começou às 10 horas da manhã, meia-noite no Brasil. 2 membros da Marinha tailandesa que permaneceram com eles na caverna desde que o grupo foi localizado também fazem um caminho de volta. Essa deve ser a última etapa da operação e também a mais apreensiva. Dessa vez, 19 mergulhadores auxiliam no trajeto até a saída da caverna, 2 a mais do que anteriormente. Quem participou dos preparativos para o resgate relata os desafios. A visibilidade é de 1 palmo. Pedras pontiagudas aumentam o risco. É a missão mais difícil da qual já participei, diz esse mergulhador tailandês. Os profissionais de mergulho foram fundamentais. Estão sendo chamados por muitos de heróis. Este dinamarquês, que faz parte da equipe, postou há algumas horas em uma rede social uma mensagem para tranquilizar os conhecidos.
Estou bem novamente. Estava apenas exausto e desidratado, escreveu Ivan Karadzik. Outros mergulhadores publicaram fotos do interior da caverna. Em coletiva, o secretário de Saúde voltou a afirmar que os garotos estão bem, apesar de fracos. Alguns apresentaram infecções no pulmão e pequenos arranhões. A expectativa agora é para o anúncio do resgate de todo o grupo, pondo fim a um dos casos que mais comoveu o país e o mundo. Um verdadeiro drama, né? Que o mundo todo acompanhou. Agora você vai conhecer a história de uma jovem carente que tem um grave problema de pele e precisa de ajuda. Letícia sofre de dermatite atópica, uma doença alérgica crônica e de origem genética. Ela precisa de ajuda e encontrou tratamento em uma cidade francesa famosa pelas águas com poderes medicinais. Assim, a Letícia é uma menina como outra qualquer. Adora brincar de bonecas, se diverte com a prima e com a irmã. Mas essa tranquilidade demorou para chegar. Isso porque ela luta contra uma grave doença de pele. Pra mim não me coçar, no máximo eu tento me distrair. A Letícia sofre de dermatite atópica, uma doença alérgica crônica e de origem genética. Ou seja, a pessoa já nasce com ela. A dermatite atópica é comum em pessoas que já têm outros diagnósticos de alergia, como asma ou rinite. Causa ressecamento da pele e, consequentemente, inflamação, feridas e muita coceira. 100% dos pacientes atópicos têm uma dificuldade de fechamento da última camada da pele. É como se a gente faltasse uma película na nossa pele, e essa película que nos protege das agressões externas. A Letícia já ficou internada diversas vezes por conta das feridas no corpo. Para cuidar da filha, a Vanilce precisou sair do emprego. Ela precisou fazer uma internação e ficar 2 vezes internada. Aí não tem como você conciliar. Um tratamento longo, delicado e que exige muitos cuidados. Muita coisa, né? Principalmente ácaro, né? Poeira, né? Isso daí parece que aparece do nada, né? E aí a vigilância tem que ser em dobro, porque ácaro é uma das coisas que mais ataca ela. O contato da pele com a poeira, com o sol e até a alimentação, tudo pode fazer a pele da Letícia começar a descamar. Desde um produto de limpeza pode desencadear, ansiedade também ela pode responder com a pele. Então, assim, tudo que você sabe que fica relacionada àquilo que você tem controle, tem coisas que não tem como você controlar o tempo todo. Mas aquilo que você consegue fazer o controle é interessante você tentar ao máximo fazer. As crises de dermatite mudam a aparência da pele da Letícia. Isso deixa a menina muito triste. Nessa hora, ela conta com a ajuda da irmã, que faz de tudo para que ela não desanime. Teve um dia que eu tava muito triste. Ela foi lá, ela se maquiou toda e fez um monte de coisa engraçada. Ela fingia que tava caindo. Era muito engraçado. A sua irmã? Ela não pode me ver triste que ela arruma alguma coisa pra poder fazer. É bom, né, ajudar ela quando ela tá triste às vezes. Quando ela se entristece alguma coisa, uma menina fala mal dela na escola, ela chega aqui em casa triste. Aí eu sempre ajudo ela, né? Porque às vezes eu fico implicando com ela na escola por causa da pele dela. A gravidade da dermatite atópica varia de criança para criança. No caso da Letícia, o índice chegou a 80%, que é considerado grave. Além do acompanhamento médico que ela realiza nesse hospital público do Rio de Janeiro, Letícia foi selecionada no ano passado para fazer um tratamento especial com águas termais no sul da França. O resultado foi um sucesso. Essas fotos mostram como era a pele da garota antes do tratamento. Muitos ferimentos nos pés, nas pernas e nas dobras dos braços. Hoje, 1 ano depois, a garota se prepara para voltar à França e seguir com o tratamento que pode acabar de vez com a doença. Ela já até ensaia algumas palavrinhas em francês. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, como está a pele? Malas prontas, é hora de embarcar.
Quem acompanhou essa viagem foi o repórter Felipe Brandão. Depois de mais de 12 horas de voo e mais alguns quilômetros de estrada, chegamos a Avesnes. O charmoso vilarejo no sul da França existe desde o século XII. A região é bem pequena, tem apenas 70 moradores. Aqui vamos conhecer a estação termal, que desde o ano de 1743 atende pacientes de mais de 40 nacionalidades diferentes. Todos portadores de doenças dermatológicas graves, como é o caso da pequena Letícia. Embora pouco difundido no Brasil, o tratamento de pele com águas termais é um procedimento muito comum na França e em outros países da Europa. O processo de formação das águas termais é complexo. Quando chove, a água penetra no solo rochoso através de pequenas rachaduras e percorre um longo caminho pelo interior da terra. A água chega a alcançar mais de 1000 metros de profundidade e atinge altas temperaturas. A pressão faz com que a água suba de volta à superfície, dando origem às fontes de água termal. Por causa do contato com as rochas, a água da chuva torna-se rica em sais minerais e alguns tipos de gases diluídos. Diretora do Centro de Hidroterapia, Marie conta que os benefícios da água termal são comprovados cientificamente. Ela explica que a água que vem do subsolo carrega um micro-organismo que age como calmante para a pele e potencializa a ação dos cremes hidratantes. Além disso, melhora a cicatrização de queimaduras e é eficaz também no tratamento de pacientes com câncer que ficam com a pele ressecada por conta da quimioterapia e radioterapia. Avesnes é um dos poucos lugares do mundo que conseguiu autorização para tratar doenças com o termalismo. Franceses têm acesso gratuito aos procedimentos, tudo bancado pelo governo. Foi assim que Cristina tratou a psoríase, uma doença que causa descamação da pele e do couro cabeludo, coceira, queimação e muita dor. Ela fez o tratamento em 2008 e desde então tem administrado o uso do spray de água termal em casa e nunca mais teve nenhum problema de pele. Cristina não precisou pagar nada, mas estrangeiros têm que desembolsar cerca de R$4.000 para ter acesso ao tratamento completo no Centro de Hidroterapia, que dura 3 semanas. Mais um projeto desenvolvido pelo Centro de Hidroterapia e dermatologistas do mundo todo tem permitido que pacientes carentes de outros países também possam desfrutar os benefícios das águas termais francesas. Foi o que aconteceu com a pequena Letícia. Ela conseguiu uma vaga dedicada a pacientes carentes e com doenças graves e não teve de arcar com os custos. O tratamento segue uma rotina rígida. Letícia tem lesões no couro cabeludo, nas mãos e nas pernas. Por isso, precisa passar por 4 etapas. A primeira delas é a banheira de hidromassagem, a preferida de Letícia. É a única etapa mais legal. É a etapa que você mais gosta, é a banheira. Por quê? Porque dá pra mergulhar, onde você se apoia, eu faço tipo um escorrega, aí eu desço e mergulho. Você faz o tratamento e se diverte também. Ao mesmo tempo. O banho tem efeito calmante e faz com que as células mortas amoleçam. Em seguida, Letícia segue para o banho de ducha, onde jatos de água termal são projetados em todo o corpo, eliminando o que sobrou das células mortas na pele. Na terceira fase, compressas termais são aplicadas nas regiões mais afetadas pela dermatite atópica. Por último, um tratamento específico para amenizar os efeitos das feridas no couro cabeludo e das mãos. Sabine Petit é a dermatologista francesa que acompanha o tratamento de Letícia desde o ano passado. Ela conta que ficou impressionada com a melhora da menina. A médica diz que o rosto obteve uma melhora de 100% e que as feridas pelo resto do corpo diminuíram pela metade.
améliorée à 100%. Né? Apesar do avanço significativo, ainda tem muito trabalho pela frente. O tratamento na França termina em alguns dias, mas é fundamental que ele continue no Brasil. Para isso, Letícia recebe instruções diárias de como administrar os cremes hidratantes que ela vai levar para casa. Joelle Noni é a responsável por essa parte do tratamento. Ela explica que no caso da dermatite atópica, a manutenção diária no Brasil é importante para que a pele crie barreiras de proteção para diminuir as inflamações e feridas que causam coceira. O sucesso no tratamento deixa a mãe de Letícia muito mais aliviada. Se vendo curada, né, se vendo bem melhor, a felicidade é radiante, porque é difícil uma criança ter que lidar com coceira no corpo, o incômodo na hora de dormir, as marcas que fica. Apesar das conquistas, a menina não esconde a saudade de casa. Quer voltar logo para brincar com o pai e com a irmã. Saudade de um monte de coisa, saudade do meu pai, saudade da minha avó. E enquanto isso não acontece, ela aproveita a nossa câmera para mandar um recado. Papai, mamãe, todo mundo da minha família, um beijão. Tenho certeza que essa história vai terminar muito bem, por sinal. Bom, momentos finais aqui do RF com você. Você mandou sua selfie? Então fica de olho, você vai aparecer agora aqui, viu? Um super beijo pro Claudinei e Davi de Iguatu, Paraná. Beijão. Próxima foto, participação de quem mais? Daniel, Nice, Maria de Palmas, Tocantins. Beijão pra vocês também. Edu Simões de Filho, Bahia, super beijo. Gerivaldo de Cupira, Pernambuco. Ótima terça pro Isaías e Isabela de Louveira, interior de São Paulo. Abraço. Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo também, super abraço. Beijão pra Nicole de Joaquim Nabuco, Pernambuco. O Newton de Piracicaba, interior de São Paulo, nosso vizinho aqui, super beijo. Ótima semana para Ana Luísa e o vô gaúcho de Campina do Monte Alegre, interior paulista. Beijão para a família. O Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. O André de Acauã, Piauí, super beijo. Abraço pro Elias, lá de Itapajipe, Minas Gerais. Ana Célia de Garanhuns, Pernambuco. Beijão, Ana. Ótima semana pro Wesley, sempre participando aqui, lá da cidade de Cipó, Bahia. Hernani de Catolé do Rocha, Paraíba. Beijão também. Selma, Fernando e Fernando Henrique, de Itatuba, Paraíba. Beijão. Micaele de Eldorado, Pará. Um abraço para o Isaías, Isabela e Flávia de Louveira, interior de São Paulo também. Hashtag RF com você, é isso aí. Vitória e Isabela, suas lindas. Itaipava, Rio de Janeiro, beijão. Maria Aparecida e Josefa de Toritama, Pernambuco. Marco e Caroline de Valença, Rio de Janeiro também, beijão. Essas são nossas participações, quantas, hein? Quanto carinho para iniciar bem a semana. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.